Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Vamos falar hoje da história de Naamã. Nessa história tinha uma menina que foi levada à escrava. Tinha um rio e o rio se chamava Jordão. E tinha Naamã, ele tinha lepra. Ele mergulhou. Ele foi mandado pelo servo de Deus mergulhar 7 horas. A hora aqui, o relógio. Mergulhou no rio Jordão por 7 vezes para ser curado da lepra. Vamos ler essa história? E aí que tinha uma menina, nessa personagem, essa história tinha uma menina. Tinha o Naamã, que ele era do chefe do exército do rei da Síria. O rio Jordão, e ele mergulhou no rio 7 vezes. Já estou contando a história. Vamos ler aqui. A história de Naamã, que a história era de Naamã. Quem é Naamã? E a história de Naamã. Naamã é o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Ele era leproso. Que é a história de Naamã. O galo cantando. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor tivesse diante do profeta. Saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra, ou seja, curaria, da lepra. Então foi Naamã aqui, história de Naamã, tá bem aqui assim. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, rei da Síria, já não botei a Síria, o nome de Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos e ouro e 10 mudas de roupas. O galo cantando. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, que era o profeta, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, rio Jordão daqui. E assim na tua carne será curado e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: e eis que eu dizia comigo: certamente ele
sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Afapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficará purificado? E voltou-se, e assim foi com indignação. Então chegaram-se a ele e aos seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe disseste alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, no Rio Jordão aqui, 7 vezes. Rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes, dizendo, lá você ficou purificado. Então sucedeu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus. E na mão aqui, né? E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: E eis que agora o rei, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do seu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, tá para ver assim. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E isto com ele, porque o aceitasse, mas ele recusou. E disse a Naamã, Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Visto, perdoe o Senhor teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se apoiar em minha mão, e eu também tenha lhe encurvar na casa de Rimon, tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor teu servo. E ele disse: Vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Oh, glória. Aqui ele fala nessa história, fala de história de Naamã. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria, e ele levou ele escravou uma menina, e essa menina era serva de Deus. Essa menina sugeriu para a patroa dela que se ele fosse falar com o profeta, que diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Né? E esse profeta sugeriu que ele mergulhasse nesse rio Jordão 7 vezes para ser purificado da lepra. E ele ficou indignado porque ele sugeriu que poderia, porque não em outros rios, né, que era mais limpo, porque provavelmente esse rio era sujo, por isso que ele se indignou e não queria tomar banho, mergulhar nesse rio. E assim ele resolveu, os companheiros dele falou para ele que ele deveria seguir essa ordem para ver se ele realmente ficaria curado da lepra. E ele queria ficar curado da lepra, com a lepra, né, que agora chama hanseníase, né, uma enfermidade na pele que vai destruindo a pele, vai causando problema nos nervos. E ele era chefe do exército de Síria e